A defesa dos policiais militares que atiraram no empresário Marcelo Barbosa durante essa abordagem na cidade de Arapiraca também conversou com a nossa equipe de reportagem para apresentar a versão dos militares. Acompanhe na reportagem de Neto Mota aqui no Fenômeno Fica Alerta. Vamos ver. Na versão apresentada pela defesa dos policiais, o empresário Marcelo Barbosa Leite estaria dirigindo o veículo que foi atingido pelos disparos em alta velocidade. Também teria chamado a atenção dos PMs, segundo o advogado, o fato de Marcelo ter ignorado duas lombadas que ficam próximas do 3º Batalhão em Arapiraca. Eles estavam trafegando na via, numa velocidade de patrulhamento policial, entre 10 a 20 km por hora, quando um veículo Creta, que não se sabia quem estava dentro desse veículo, ultrapassou as duas guarnições da Polícia Militar numa velocidade incompatível com a via. Passou por cima de uma lombada, mais conhecida como quebra-mola, em situação anormal, empreendendo velocidade. Nesse momento, aguçou nos policiais o intuito de suspeita e de proceder com abordagem. Ele passa novamente o segundo quebra-mola também em alta velocidade, uma velocidade incompatível com a via. E aí os policiais iniciam, então, uma dinâmica de perseguição a esse veículo, a fim de localizá-lo, abordar e ver se teria algum material de ilícito dentro do veículo. Nisso, o carro do senhor Marcelo pega um retorno, saindo do shopping de Arapiraca, voltando em direção à base do 3º Batalhão. Nisso, há uma saída de emergência em frente à unidade do 3º Batalhão. Os policiais, então, entram nessa saída de emergência para abordar o carro do Marcelo de frente. Nisso, Marcelo, vendo os veículos, apesar de identificados com a sirene acionada, Marcelo, ao invés de atender o comando legal dos policiais de parar o veículo, desembarcar, o que ele faz? Joga o carro por cima dos policiais. E aí não restou nenhuma alternativa senão dos policiais conterem disparando contra o veículo. E isso porque visualizaram uma arma de fogo na direção dos policiais. Entre os questionamentos feitos pela família do empresário estão a utilização do fuzil e a retirada do carro que o empresário dirigia do local de onde teria sido feita a suposta abordagem policial. O que é que diz o Código de Trânsito Brasileiro? No caso de um acidente, eu vou deixar o veículo no leito da via? O veículo foi tirado por questão de segurança. A via, enquanto uma primeira viatura estava prestando socorro a Marcelo, que foi alvejado, a segunda viatura começou a tirar o veículo do leito da via e deixou na frente do batalhão. Os depoimentos dos 6 policiais que estavam nas duas viaturas devem acontecer na quinta e na sexta-feira ainda essa semana. Após ouvir os relatos, a comissão de delegados que investiga o caso deve anunciar se a reprodução simulada que foi solicitada pelo Ministério Público de Alagoas vai acontecer ou não. Estamos totalmente disponíveis para fazer reprodução simulada dos fatos, colheita de qualquer material que seja necessário para averiguar, para elucidar o fato, sem problema nenhum. Agora, ontem mesmo, apesar do juiz ter, a pedido do requerimento feito pelo Ministério Público, determinado a reprodução simulada dos fatos, os peritos disseram que não haveria possibilidade de fazer porque não há nenhum elemento dentro do processo que possa mostrar que as versões dos policiais são falaciosas, que a versão dos policiais são homogêneas e que não existe nenhum outro elemento que possa contraditar. Nesse sentido, se torna inviável a feitura, então a realização da reprodução simulada dos fatos. Muito bem, nós ouvimos os dois lados, uma pena que uma vida se foi, né? Talvez a forma de conter o carro do Marcelo, as versões, nós vamos aguardar nas investigações, a polícia está de posse de outras imagens, das imagens do batalhão, das imagens de outros estabelecimentos, que vão, logicamente, compor esses detalhes, o que fica, inclusive, até essa observação, porque, por exemplo, se você passou por uma blitz da polícia, por algum motivo, você fugiu, como é que você faz o retorno para voltar de novo para o batalhão? Essa é uma pergunta que a gente quer saber. Por que ele fez a volta para voltar para o batalhão de novo, se é que ele conseguiu, se é que ele passou em velocidade para fugir do batalhão? Depois aí tem as versões e a gente vai continuar acompanhando a comissão de delegados que está investigando com detalhes e nós vamos atualizando vocês. Uma pena de tudo isso, talvez a forma e a força desnecessária de um tiro de fuzil no veículo podia ter sido atirado, por exemplo, com a arma, se houvesse mesmo realmente qualquer essa fuga ou tentando livrar dos carros da polícia, isso realmente aconteceu, os tiros no pneu. Porque eu fico pensando, se tivesse o Marcelo com a família dentro do carro, essa bala teria matado não só o Marcelo, mas outras pessoas, porque ela perfurou a mala, os bancos e perfurou o banco que o Marcelo estava dirigindo e o atingiu gravemente.
Então, talvez a força excessiva ou desnecessária de atirar naquele momento em direção ao motorista, mas por sim no pneu. Você atira no pneu, o carro roda, cai, capota, enfim, você consegue conter, e eles são treinados para isso. Mas tudo isso será, logicamente, conflitado, resolvido com as investigações da polícia e nós vamos acompanhar de perto. Os meus sentimentos aos familiares desse jovem de 31 anos, enfim, com tanto futuro pela frente, que acabou nos deixando. Um guerreiro que lutou 21 dias, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. Segue em paz, guerreiro. Sentimentos aos familiares do empresário Marcelo.